Terço dos Homens lota Santuário Nossa Senhora da Piedade em celebração aos 250 anos de peregrinações. Fiéis celebram dia de Padre Eustáquio na capital. E ainda, PUC Minas cedia seminário A Cor do Brasil Santa Sé, evento promovido pela CNBB. São estes os destaques do Horizonte Notícia, que começa agora. O Santuário Nossa Senhora da Piedade recebeu a 4ª peregrinação mineira do Terço dos Homens. Grupos de diferentes cidades vivenciaram a fé e a devoção mariana. O encontro faz parte das celebrações de 250 anos de história das peregrinações à Casa da Padroeira de Minas. O Terço dos Homens de 2017 foi especial. Em oração, os fiéis celebraram o 4º ano do encontro e os 250 anos de peregrinações ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Segundo a organização do encontro, a Romaria recebeu fiéis das quase 300 paróquias da Arquidiocese da capital. Um público que cresce a cada ano. No 4º encontro do Terço Mineiro dos Homens, o Santuário de Nossa Senhora da Piedade ficou lotado, com aproximadamente 15 mil peregrinos. Esse dia é o dia que a gente faz a coroação de Nossa Senhora, né? Com a 4ª peregrinação. Momento de muita fé, de muita oração. Em frente à ermida da Padroeira, os fiéis participaram da missa presidida por Dom Valmor. O arcebispo reforçou a importância da reza do terço para o fortalecimento da união familiar. O movimento espiritual reúne homens afastados da igreja, mas consequentemente reúne suas famílias. Aqui nós temos muitos homens, mas muitos acompanhados das suas famílias. E por isso, ao final, eu disse, vamos confirmar ou assumir a tarefa missionária de, em rezando o terço dos homens na paróquia, naquele dia tal, naquela hora determinada, assumam o compromisso missionário de também congregar a família e rezar o terço com os filhos, com os vizinhos e proclamar a palavra. Sebastião Eustáquio mantém o hábito de rezar o terço, uma tradição que aprendeu quando ainda era criança, com os pais. Diante das dificuldades, a gente busca em Maria, para que realmente essas dificuldades que hoje não só o país, o Estado atravessa, e através da oração desse momento aqui tão importante, que a gente sente, busca a esperança e a fé que realmente as coisas possam mudar um dia. O Papa Francisco recebeu nesta quarta-feira a delegação da Chapecoense. Comissão técnica, atletas e familiares deles participaram da audiência geral no Vaticano. Na saudação aos peregrinos, o pontífice deu as boas-vindas em italiano, dizendo: "Saúdo todos vocês, especialmente os integrantes da Associação Chapecoense de Futebol e os alunos, tanto do Colégio de São Paulo como do Colégio Pio Brasileiro de Roma." Estavam no encontro Jackson Follmann e Alan Ruschel, sobreviventes do trágico acidente do voo com a Chape em novembro do ano passado, que deixou 71 mortos, principalmente atletas do time de Santa Catarina. Nessa sexta-feira, a equipe irá disputar um amistoso beneficente contra o Roma, no Estádio Olímpico. Desde 2009, o Brasil tem um acordo jurídico com a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil. O documento tem sido apresentado em várias cidades do país. Nesta semana foi a vez de Belo Horizonte. O auditório lotado é sinal de que o Acordo Brasil-Santa Sé chama a atenção de membros da igreja, representantes de instituições católicas e entidades filantrópicas. O acordo, como foi assinado, ele favorece todas as igrejas também terem sua personalidade jurídica. Então, no fundo, seria justamente um reconhecimento desta presença da Igreja Católica, mas também de outras igrejas dentro vamos dizer assim, do território brasileiro. O acordo entrou em vigor em 2009, depois de anos de discussão. As garantias jurídicas conferidas à igreja reforçou muitos atos que já eram praticados. É que a gente quer servir, a igreja quer fazer de modo que a sociedade possa ver nela uma instituição que quer estar
a dispor da gente para ajudá-la no próprio desenvolvimento integral. Belo Horizonte foi uma das cidades que receberam o seminário que discute e esclarece o Acordo Brasil-Santa Sé. O assunto ainda será levado para outros locais do país. Eu creio que é a melhor maneira de tornar o acordo conhecido, porque aqueles que participam, em geral, é um número bastante significativo e, sobretudo, qualificado. São administradores, são contadores, são pessoas que trabalham nas cúrias, nas dioceses, nas congregações religiosas, de tal modo que eles, conhecendo o conteúdo do acordo, certamente eles se tornam multiplicadores. Entre os pontos abordados pelo documento estão a imunidade tributária, encarada como uma forma de contribuir para a instituição que tanto assiste aos necessitados, e o direito à educação cristã. A igreja está no mundo da educação, com uma tradição de muitos séculos. Perder isso da igreja é perder algo de qualidade para a educação na sociedade brasileira. Portanto, o modo de tratar, de conviver e de verificar aquilo que a igreja faz de uma maneira adequada facilita a igreja e ganha, é claro, o Estado. Nesta semana, celebramos o Mensageiro da Saúde e da Paz. No dia de Padre Eustáquio, paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte reverenciaram a memória dos 70 anos de morte do religioso. Aos 9 anos de idade, Maria Anália se curou de uma ferida grave após a bênção de Padre Eustáquio. A irmã dela voltou a andar após uma visita do padre. Essas são só algumas lembranças. Eu vi que a gente era pobre demais, aí ele ganhava muita fruta dos ricos e levava para os pobres e levava lá em casa. Assim como ela, milhares de pessoas passaram pelo Santuário da Saúde e da Paz no dia de Padre Eustáquio. Agradecer pela intercessão do Padre Eustáquio, que muito tem contribuído por toda a minha família, com união, com paz. Padre Eustáquio foi beatificado em 2006, mas muito antes disso já tinha uma legião de devotos. Conquistou muitos corações em pouco tempo. Cumpriu o ministério em Belo Horizonte de pouco mais de um ano. Ficou aqui de abril de 1942 até 30 de agosto de 1943, dia de sua morte. O Padre Eustáquio não anunciava a si mesmo, mas anunciava Jesus. Padre Eustáquio foi um homem que devotou toda a vida dele ao serviço do Evangelho e com uma atitude muito própria de quem segue a Jesus, que é atendendo individualmente, pessoalmente, a cada um que se aproximava dele. É praticamente impossível conversar com alguém no santuário que não tenha recebido alguma graça por intercessão dele. O simples toque na imagem de Padre Eustáquio pode ser suficiente. Quando eu tive minha filha, eu passei a ser depressiva. E o quê? Desde essa data, eu não consegui ser eu mesma. Hoje eu sou uma pessoa normal, graças a Padre Eustáquio. Padre Eustáquio tem muitas virtudes, né? É exatamente essa vida que a gente procura viver, que a gente procura espelhar. No santuário há um museu com objetos utilizados pelo sacerdote. Os fiéis entregam objetos para serem abençoados nas vestes usadas por ele. O beato que deixou um grande legado. Tendo vivido 1 ano e 4 meses aqui em Belo Horizonte, esse sonho de saúde e paz, essa revoada de saúde e paz que significou a passada dele por aqui, cativou de tal forma o coração dos sucessores, que já são 74 anos e a obra dele continua viva. E nesta semana morreu em Belo Horizonte Dom José Maria Pires. Dom Pelé, como era conhecido, tinha 98 anos e foi um dos poucos sacerdotes que participaram do Concílio Vaticano II. Arcebispo emérito da Paraíba, ele dedicou 70 anos à missão de evangelizar. Na última segunda-feira, a paróquia Nossa Senhora das Dores, em Belo Horizonte, recebeu membros do clero e da sociedade para prestar a última homenagem a Dom José Maria Pires. Ícone como referência de um homem de grande simplicidade evangélica, coragem profética e amor aos mais pobres. No respeito sempre a cada pessoa, deixando para nós, portanto, um belo exemplo e um caminho a seguir, pelo jeito de ser, de viver e de dar testemunho, sempre contribuindo para o crescimento das pessoas e para o bem da igreja.
Mineiro de Córregos, distrito de Conceição do Mato Dentro, o arcebispo emérito da Paraíba tinha 98 anos, sendo 70 deles dedicados à igreja. Ele, que já vinha com uma anemia, foi acometido de uma pneumonia e aí não resistiu mais. O bispo foi um dos poucos sacerdotes que participaram do Concílio Vaticano II entre 1962 e 1965. A devoção em servir foi uma das marcas de Dom José Maria Pires, que acolheu a muitos perseguidos durante a ditadura e durante todo o tempo ministerial dedicou atenção especial aos negros, pobres e mais necessitados. As obras estão registradas em livros e nos corações daqueles que conviveram com ele. Ele tem uma história de vida muito rica e teve iniciativas grandes. Eu creio que merece, nesse momento que nós passamos no Brasil, um destaque muito especial no período da ditadura militar, que ele defendeu e acolheu inúmeros presos políticos. Nesta semana, nossa série de reportagens sobre o Convivium Emaús vai falar da prioridade do espaço na formação da juventude. André Cristino nos conta. O Convívio Emaús estará em sintonia com o Secretariado Arquidiocesano da Juventude da Arquidiocese de Belo Horizonte e também com o Serviço de Animação Vocacional. Através dessa parceria serão realizados cursos e atividades que estimulem o compromisso missionário dos jovens. Permitir que o espaço do Convívio Emaús seja um espaço de convivência de muitos jovens, de formação para jovens, inclusive para o Ministério da Palavra, para o Ministério da Música, da Catequese, junto com a formação dos futuros padres, que são jovens, significa fazer uma aposta de evangelização sincronizada com a força e o protagonismo da juventude na irradiação da fé. Depois do intervalo, você vai ver a mostra que propõe um novo olhar sobre a cidade. É já já.